Boa noite a todos, meu nome é Elias Jabbour e vamos começar mais um episódio de Meia-Noite Pequim, bora lá? Pessoal, na nossa última conversa girou em torno de uma reflexão que eu tentei trazer a nós sobre a real face da disputa entre China e Estados Unidos, né? Porque fica-se muito na ideia de que se trata de comércio, de tecnologia, também pode ser isso, ou é isso, evidentemente, que isso é a face mais exposta da contradição entre os dois países, mas eu tentei trazer essa discussão para um campo de que, olha, se existem aí, são dois sistemas econômicos distintos e estarem disputando a hegemonia econômica mundial, né? Ou seja, eu acredito que seja capitalismo e socialismo. Pouca gente acredita nisso, mas eu trabalho com essa hipótese, né? Inclusive, a hipótese que eu levanto é que a China é esse novo que surge meio ao velho, justamente por ela ser parte do mundo capitalista, né? Ou seja, a China é um país socialista, mas ele é parte do mundo capitalista, diferentemente da forma como a União Soviética pôde se inserir ao mundo. Então a China se inseriu após 78 de uma forma completamente diferente da União Soviética, e isso acaba criando, vamos dizer assim, uma série de constrangimentos ao capitalismo internacional para lidar com a China, né? Tamanho o mercado interno da China, o fato da China ter se transformado na fábrica do mundo e tal. Então as coisas não são tão fáceis, né? Desligando a China e cancelando ela dos mercados internacionais que as coisas se resolvem, né? Então eu acredito assim, trouxe essa hipótese de que, olha, são dois sistemas socioeconômicos distintos, um nascendo nas entranhas do velho e superando o velho sob vários aspectos, como a pandemia demonstrou. Ou seja, o sistema socioeconômico chinês ele tem mostrado resiliência e uma certa superioridade em relação ao capitalismo, não só norte-americano e europeu, e acredito que a real face dessa disputa é entre dois sistemas e não entre dois blocos de comerciais ou tecnológicos. Também tem isso, mas não é só isso. O que é interessante, né? Esses dias eu dei conta de duas leituras. Uma é uma entrevista da Gina Raimondo, que é, se não me engano, secretária de Comércio dos Estados Unidos, ao Financial Times, ou seja, o jornal da grande finança norte-americana, em que ali, olha, ela já deixa muito claro o seguinte: olha, nós não temos interesse em uma guerra fria com a China. E nesse artigo/entrevista, ela coloca, entre outras coisas, né, o fato do seguinte: olha que interessante, que, olha, a China e os Estados Unidos são relações diferentes com a que existiam entre a União Soviética e Estados Unidos. Ou seja, a China ela está muito entranhada na economia americana e vice-versa. Então a noção de desacoplamento é muito complicada. Até aí tudo bem para mim, nenhuma novidade, até porque, por os vários motivos que eu já expus para vocês, não tem nenhuma novidade nisso, mas o fato é que uma autoridade norte-americana está chamando a um certo distensionamento dessa coisa que chamam de guerra comercial e tecnológica. E o Biden e o Xi Jinping já voltaram a conversar por telefone, já teve encontro entre os próprios secretários de Estado americanos e o chefe da diplomacia chinesa, em termos mais amigáveis do que no encontro que eles tiveram no Alasca, que houve um bate-boca entre as duas delegações, né? Nesse aspecto da disputa comercial, voltou, vamos dizer assim, as coisas andarem de uma forma menos instável do que antes, o que não quer dizer que os americanos não continuem assim a fustigar a China sobre todas as quadrantes. Por exemplo, vamos lá, os americanos fecharam um acordo para a venda dos submarinos estadunidenses, né? Eu faço questão de falar estadunidense porque eles passaram a França para trás, né? Ou seja, os americanos não estão vendendo submarinos dos franceses, que eles haviam combinado de vender para a Austrália. Ou seja, os franceses, os americanos furaram o olho da França e estão vendendo seus próprios submarinos à Austrália, né? Um acordo bilionário, né? E que inaugura uma aliança militar chamada AUKUS, né, que é a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, para conter a China. Também os americanos, por outro lado, anunciam um novo centro da CIA especializado em China, porque para os americanos a China é a maior ameaça estratégica ao poder norte-americano. Ou seja, de um lado existe um arrefecimento dessa questão mais comercial, né? E por um outro existe uma ampliação da ofensiva geopolítica americana sobre a China. Então esse acordo do AUKUS, que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, é parte dessa tentativa de intimidar a China geopoliticamente. E aqui eu vejo um outro ponto interessante. De um lado, os Estados Unidos eles investem geopoliticamente contra a China, ou seja, fustigando seus vizinhos chineses contra a República Popular, montando alianças regionais para a contenção da China, enquanto que a China ela está
completamente concentrada na tentativa de alcançar os americanos nessa corrida em torno dos microchips, ou seja, 5 e 7 nanômetros, né? Que se concentra em Taiwan, né? A produção desses chips. E também na semana passada, os chineses lançaram um míssil balístico, vamos dizer assim, de última, supersônico, última geração, que os americanos não esperavam que a China tivesse alcançado o nível de desenvolvimento militar nesse nível. Ou seja, os dois lados estão se virando, vamos dizer assim, nessa disputa, cada um a seu jeito, né? Ou seja, os americanos com essas alianças regionais, essa guerra semiótica que a gente percebe o tempo inteiro contra a China, que descobriram recentemente, inclusive, teve uma matéria de um jornalista do Zimbábue, que os americanos estão pagando $1.000 para jornalistas na África para escreverem matérias sobre a China, né? Então não se surpreendam com esse vendaval de matérias contra a China na imprensa brasileira, porque tem muito de ideológico, mas tem muito de financiamento certamente disso daí, ou seja, ninguém está brincando em serviço. Mas para provar, né, voltando ao assunto da chamada guerra comercial, para provar de que a nossa hipótese tem alguma correção, eu encontrei o artigo de um grande amigo meu que ele é militante do MST, da área internacional, e está morando em Xangai, o Marco Fernandes, um artigo maravilhoso chamado Murro em Ponta de Faca, o fracasso da guerra comercial contra a China. É evidente, qualquer pessoa que conhecesse minimamente as entranhas produtivas e financeiros e comerciais entre China e Estados Unidos sabia, vamos dizer assim, que isso não poderia dar certo. Ou seja, não era algo, vamos dizer assim, sustentável a tentativa de desacoplamento por parte dos Estados Unidos em relação à China. E o Marco, ele fez esse artigo que eu acho maravilhoso, em que ele coloca aqui uma série de questões nesse artigo, que eu vou até ler, até porque eu não tenho, a minha memória não anda lá essas coisas, né? Ele desconstrói toda essa questão da guerra comercial e ele faz o melhor, né? Que é apontar dados que colocam em questão isso daí. Por exemplo, o principal alvo da guerra comercial proposta por Trump era o enorme déficit estadunidense na balança comercial com a China. Mas depois de diminuir o déficit entre 2018 e 2019, o déficit teve alta interanual de 7,1%, atingindo 316,9 bilhões em 2020. Já no primeiro trimestre de 2021, o déficit estadunidense para com a China chegou a 72,6 bilhões, ou seja, olha o dado, 78% maior do que o mesmo período de 2020, que na época foi de 40,7 bilhões, e 16,6% maior do que em 2019, que foi de 62,5 bilhões. Outro objetivo de Trump era trazer de volta os empregos aos Estados Unidos. Mas, segundo o estudo da Oxford Economics, de janeiro desse ano, encomendado pelo Conselho de Negócios Estados Unidos e China, a guerra de tarifas contra a China custou cerca de 245 mil empregos dos Estados Unidos. Ou seja, nenhum objetivo proposto pelo Trump chegou, vamos dizer assim, alcançou nenhum objetivo. Um outro ponto que é interessante, que os Estados Unidos é uma democracia que ela se baseia muito no seguinte, né? Ou seja, o país dele é muito democrático na medida em que as pessoas têm uma maior capacidade de consumo. Essa é a métrica da democracia americana. E no artigo do Marco tem um dado aqui, né? Ou seja, a conta da guerra comercial também tem sido paga pelos consumidores, né, estadunidenses. Eles desembolsaram a maior parte dos 100 bilhões em impostos decorrentes das novas tarifas, mas principalmente passaram a pagar mais caros por bens duráveis. 25% dos 2 trilhões de dólares de bens duráveis importados anualmente vem da China, de modo que as tarifas geram inevitável pressão inflacionária. Pessoal, pressão inflacionária significa o seguinte: essas situações aqui já coloca por terra a hipótese de guerra comercial tecnológica, ou seja, o que existe é uma guerra entre dois sistemas distintos. Evidentemente que os americanos sabiam disso. Qualquer conselheiro com formação média sabia que é isso que está aqui, porque isso aqui não precisa de muita ciência para se calcular isso anteriori da imposição de tarifas, né? De tentativa de cancelamento da China de terceiros mercados. Mas os chineses, como eu sempre digo, montou uma ratoeira para os Estados Unidos, para o capitalismo internacional. O que acontece hoje, né? Cerca de 30 organizações empresariais americanas estão pressionando o governo Biden e o Congresso americano para derrubarem todas essas tarifas, né? Todas essa maluquice toda aqui, esses números foram apresentados aqui, né? Derrubar as tarifas impostas aos produtos chineses. Por quê? Além da inflação, que em si já é um problema seríssimo num país altamente consumista como os Estados Unidos, ano que vem tem eleições legislativas nos Estados Unidos. E o Partido Democrata, se mantiver em pé essas
tarifas impostas pelo Trump, a chance do Partido Democrata perder maioria na Câmara e no Senado não é nada pequena. Ou seja, olha o grau de estratégia que os chineses, vamos dizer assim, têm utilizado para lidar com os Estados Unidos. Ou seja, algo que se inicia há 40 anos atrás, chegou-se a um ponto em que os americanos não têm como lidar com a China, a não ser a tendência à violência, que é o que eles podem fazer em relação a uma economia cuja lógica de dinâmica de acumulação tem se mostrado muito mais capaz de dar conta do recado dessa guerra comercial tecnológica do que a economia amplamente financiarizada dos Estados Unidos. Eu fico por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Olha, hoje eu fiz duas coisas, né? Ontem eu tive uma conversa com a Manu e falei, Manu, eu acordei hoje me sentindo o cara mais gordo do mundo, né? Assim, sabe? Olha, porque eu faço com dieta, crossfit e tal, né? Aí hoje, como eu fiquei de gravar esse vídeo, eu fiz o seguinte, eu cortei o cabelo e coloquei uma camisa preta, assim, camisa não, né? Uma blusa, sei lá, um suéter preto, não sei qual é o nome que dão pra isso, né? Uma suéter preto, né? Cara, eu tô me sentindo super enxuto, super magro, um quarentão super interessante, enfim.